Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em Zacarias 14, no versículo 5, 6 e 7, que diz assim: E fugireis para o vale dos montes, pelo vale dos montes chegará até Azal. Fugireis de maneira que fugireis como que fosse um terremoto, como foi no tempo do rei Uzias. Então virá o Senhor, o meu Deus, com ele e com todos os seus santos. E acontecerá que nesse dia não haverá luz, senão frio e congelamento. Será um dia único, qual é conhecido somente do Senhor. Não será dia nem noite, mas sucederá que ao cair da tarde haverá luz. Então, o versículo 5, 6 e 7 nos mostra uma revelação muito profunda, um dos maiores sinais que eu já achei aqui na palavra de Deus sobre a vinda de Jesus. Em Zacarias, pai de João Batista, ele tem uma revelação, né? E ele diz assim que a vinda do Senhor haverá um grande terremoto, como houve no tempo do rei Uzias. E será muito grande esse terremoto. O que vai acontecer? Por que vai ter esse terremoto? Vai ter esse terremoto em Israel, aqui está falando de Israel, que vai ter esse terremoto, esse é dos sinais da vinda do Senhor, porque o Senhor Jesus, ele vai pisar os pés dele no Monte das Oliveiras. E quando ele pisar os pés no Monte das Oliveiras, ela vai fender no meio, ela vai rachar no meio, vai formar um grande vale. Aquele Monte das Oliveiras, ele agora é um cemitério. Então, ele vai rachar no meio e ninguém vai ver Jesus, porque ele vai estar invisível ainda. Ele não apareceu ainda. Então, vai rachar, as pessoas vão ficar desesperadas, correndo de um lado para o outro, tentando fugir desse terremoto. E eis que quando esse terremoto acontece lá em Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Deus Pai Todo-Poderoso, ele então vem com Jesus agora, sentado no seu trono, junto com os santos. Mas, irmã, que santos são esses? Esses santos são aqueles que, quando Jesus foi crucificado e morreu, abriu-se os túmulos e foram vistos vários santos no céu que entraram na cidade celestial. Esses são os santos, que são vários santos que subiram, a gente não sabe a quantidade, a gente não sabe quem é, porque a Bíblia não descreve, mas a gente sabe que aconteceu isso. E Jesus subiu primeiro e eles subiram depois, eles ressuscitaram, os túmulos se abriram e alguns deles ressuscitaram, e alguns dos santos ressuscitaram. Não são todos, são alguns. E então o Senhor, o nosso Deus, ele vai vir no trono todo-poderoso, com a maior glória. As pessoas, os ímpios, aqueles que não quiseram saber de Deus, vão ficar desesperados. Porque eu imagino o tamanho que não vai ser o trono de Deus. Creio que aonde tiver céu, o trono dele vai ocupar o céu todo, de tão grande que vai ser o trono do nosso Deus. E aí, com todos os santos ao redor dele, e Jesus ainda vem com o cavalo dele. Irmãos, eu estava orando aqui, eu tive uma visão de Jesus vindo com o cavalo branco dele. Ele era tão grande, mas tão grande, irmãos. A palavra de Deus fala que os anjos que guardam a cidade celestial, eles têm em torno de uns 6 metros de altura.
Então, irmãos, a gente tem que entender que Jesus não tem a nossa altura do ser humano. Jesus até deve ser maior, mais alto ainda do que os próprios anjos. Quando eu vi Jesus naquele cavalo, ele parecia ter em torno de uns 8 metros de altura. Aquele cavalo era gigantesco. Era gigantesco, é algo assim que eu fiquei impactada. Eu vi ele cavalgando e descendo assim para a terra. Foi uma visão que eu tive orando ao Senhor. Pensando nisso, né? Como seria a vinda dele? E a palavra de Deus nos fala, irmãos, que nesse dia, na vinda dele, haverá frio, não será um dia de luz, não será um dia tranquilo, até porque nós temos as trombetas que vão tocar. Nas trombetas vai haver muito fogo, a terra vai estar pegando fogo, muitos lugares vão estar pegando fogo. Um dos sinais, um meteoro vai cair. Então, assim, não vai estar tudo tranquilinho, não, igual o dia de hoje, com solzinho, com tudo tranquilo. Não, irmãos, não se engane. Não se engane, porque a vinda do Senhor será algo para nós, será difícil também, porque a gente vai passar, a gente vai estar presenciando muitas tribulações que vai estar acontecendo na terra, fogo, fumaça, enxofre, que é uma das trombetas acontecendo no mundo, mas o do Senhor, ele vai dar livramento, ele vai guardar os seus num lugar diferente, no lugar onde que essas pessoas possam sobreviver para até a vinda do Senhor. E o mundo, então, irmãos, vai estar na escuridão. As trombetas mesmo falam que o mundo vai estar na escuridão. No livro de Joel fala que o mundo vai estar na escuridão. Mas o Senhor, ele nos mostra um mistério aqui. Ele diz assim, ó, vai acontecer que vai ser frio, gelo e escuridão a vinda de Jesus. E quando Jesus aparecer em glória, as trombetas começarem a tocar naquela escuridão, frio, gelo e catástrofes acontecendo, então o Senhor vai aparecer no céu, as pessoas já vão ver de longe aquela luz vindo, aquela claridade vindo no meio da escuridão, e os ímpios ficarão desesperados, enquanto nós vamos dobrar o nosso joelho, levantar as mãos para o céu e vamos dizer, esse é o Deus, é o nosso Deus que nós aguardávamos. É o Deus que a gente passou toda a aflição, toda a tribulação, e agora é o Deus que veio nos buscar. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, ele diz assim, ó, e aqui tem um mistério interessante, que diz assim que em meio a essa escuridão, na parte da tarde vai aparecer uma luz. Que luz é essa? É quando ele vir em glória. A luz dele vai clarear toda a terra. A terra vai estar na escuridão, mas quando ele vir em glória, vai clarear todo o céu. E aqui diz um mistério, aqui diz que é na parte da tarde. Olha que interessante que Zacarias, e sucederá, versículo 7, e sucederá que ao cair da tarde haverá luz. Eis aqui um mistério. E aí o que me chama a atenção, irmãos, à tarde, Jesus não foi crucificado às 3 horas da tarde? Então fica aí o mistério. Pode ser que Jesus venha também no mesmo horário que ele veio, que ele morreu. Porque quando ele estava, quando os apóstolos estavam assim olhando para cima, Jesus subindo nas nuvens, o que os anjos disseram? O que vocês, varões galileus, estão olhando? Da mesma forma que esse Jesus veio, da mesma forma que esse Jesus está subindo, ele vai descer.
E aí que nos chama a atenção, irmãos, que aqui está dizendo que na parte da tarde vai ter essa luz, que luz é a vinda gloriosa do Senhor. Então é possível sim, que da mesma forma que os anjos disseram, da mesma forma que ele foi, da mesma forma ele vai descer. Sobre as nuvens, mas agora com o seu cavalo branco e na parte da tarde. E aqui não é eu que estou dizendo, é a palavra que está dizendo. Então deixo essas reflexões para vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.